Olá, cursistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa última aula. Meu nome é Danilo dos Santos e a disciplina que estamos trabalhando é Algoritmos de Estrutura de Dados, Linguagem HTML. Olha só, tenham sempre em mãos papel e caneta para fazer anotações de possíveis dúvidas que possam surgir durante nossa aula. Cada aula possui um fórum. Sendo assim, postem as dúvidas no fórum referente a cada aula. Tudo bem? Na aula anterior, nós concluímos a linguagem HTML vendo as tags para a construção de tabelas e para a criação de formulários de entrada de dados. Também começamos a aprender a utilizar o CSS para a formatação dos objetos HTML. Vamos concluir esse assunto na nossa aula de hoje, começando a falar sobre a formatação do plano de fundo. Com o CSS, podemos configurar o plano de fundo de objetos como um parágrafo ou o corpo da página. Veremos agora as principais propriedades para a formatação do plano de fundo. Veja só. Temos aqui a propriedade Background Color. Ela define uma cor para o plano de fundo. Existem três opções para definir essa cor. A primeira opção é utilizar o nome da cor em inglês, assim como fazemos na cor da fonte. A segunda maneira é utilizar o valor da cor em hexadecimal. O valor da cor em hexadecimal é composto por 6 caracteres. Esses caracteres podem conter números de 0 a 9 e letras de A a F. Usa-se sempre o símbolo do jogo da velha antes do valor. A terceira opção é utilizar o valor da cor em RGB. Nesse caso, usa-se a palavra RGB e as coordenadas das cores entre parênteses, separadas por vírgula. Cada coordenada pode variar de 0 a 255. A próxima propriedade que temos é Background Image. Como o nome sugere, ela permite colocar uma imagem como plano de fundo. Para isso, deve-se colocar a palavra URL com o local e o nome da imagem entre parênteses e entre aspas. As duas propriedades seguintes só se aplicam se for utilizada uma imagem de plano de fundo, ok? Olha só. Background Repeat define se a imagem será repetida e como ela será repetida. A opção padrão é Repeat. Essa opção vai repetir a imagem no plano de fundo da área do objeto. Repeat X repete a imagem apenas no eixo X, ou seja, no sentido horizontal. Repeat Y repete a imagem apenas no eixo Y, isto é, no sentido vertical. Já o valor noRepeat não repetirá a imagem. Nesse caso, ela aparecerá apenas uma vez. A última propriedade de plano de fundo que veremos é essa, Background Position. Ela define a posição da imagem no sentido vertical e horizontal. Essa propriedade possui dois valores. Para a posição vertical, ela pode ser top, center ou bottom, respectivamente em cima, centro e embaixo. Na posição horizontal, pode ser left, center ou right, isto é, esquerda, no centro ou à direita. Que tal um exemplo? Vamos fazer um código CSS para aplicar essas propriedades que vimos e conhecer na prática o efeito de cada uma delas. Veja só.
Na linha 5 do nosso código, temos uma regra para configurar o objeto H3, isto é, os cabeçalhos que utilizam a tag H3. Essa regra possui apenas uma propriedade, que define a cor de fundo para amarela. Veja que na linha 22 do código, temos a tag H3. E se observarmos na página, o plano de fundo desse objeto está realmente na cor amarela. Vamos agora para a linha 8. Aqui há uma regra para configurar o parágrafo. O seletor aqui é P, a tag de parágrafo. O plano de fundo nessa regra está utilizando uma imagem. Veja só. O nome do arquivo de imagem é fundo.jpg, que está dentro da pasta imagens. A propriedade background repeat define que essa imagem será repetida ao longo do objeto. Temos também uma propriedade que define o tamanho da fonte. Essa propriedade nós já conhecemos, né? Veja na linha 23 do código que temos a tag P. Se observarmos na página, vamos ver que a imagem realmente está no plano de fundo do parágrafo e ela está sendo repetida ao longo dele. Vamos ver agora a linha 13 do nosso código. Aqui há uma regra que formata o plano de fundo do corpo da página. O seletor aqui é body. Essa regra também define uma imagem como plano de fundo. O nome do arquivo de imagem é ifnmg.jpg e ele também está dentro da pasta imagens. Agora veja só, aqui a propriedade background repeat está com o valor no repeat. Isso significa que a imagem não será repetida. Será exibida apenas uma vez no plano de fundo. Temos aqui também a propriedade background position. Ela tem os valores bottom e right. Bottom define o alinhamento vertical da imagem. Nesse caso, ela será posicionada na parte de baixo do corpo da página. Right define o alinhamento horizontal da imagem. Ele indica que a imagem ficará posicionada à direita. Se observarmos aqui na página, vamos ver que é realmente isso. Olha só, a imagem ifnmg.jpg não repete e está posicionada na parte de baixo e à direita. Tranquilo, né? Esse exemplo nos ajudou a compreender as principais propriedades da formatação de planos de fundo dos objetos HTML. Vamos agora ver a formatação CSS para listas ordenadas e listas desordenadas. Nós vimos no HTML que as listas ordenadas, feitas com a tag OL, são usadas com numeração, seja ela por números, letras ou números romanos. Já as listas desordenadas, definidas pela tag UL, são utilizadas com marcadores. No CSS não há essa distinção. Ele trata essas duas tags OL e UL como uma coisa só. Vamos ver um exemplo? Veja só, nossa página possui duas listas. Uma utiliza numeração e a outra utiliza marcador. Nas linhas 5 e 6 do nosso código, nós colocamos as regras para formatar as listas criadas com as tags UL e OL. Como as regras possuem apenas uma propriedade,
nós colocamos na mesma linha, ok? A principal propriedade CSS para a formatação de listas é essa, List Style Type. Ela define o tipo de lista que será utilizada. Aqui na regra da tag UL, a propriedade utiliza o valor decimal. Esse valor utiliza a numeração tradicional. Na linha 6, temos a regra para a tag OL. Nela, a propriedade está com o valor circle, que define que esse tipo de marcador, nela, a propriedade está com o valor circle, que define esse tipo de marcador, um círculo sem preenchimento. Nessas linhas comentadas, temos os principais valores para a propriedade List Style Type. Veja só. Circle, nós já falamos. Disk e Square também são marcadores. O primeiro no formato de um disco, o segundo no formato de um quadrado. Decimal, nós também já falamos. É a numeração tradicional. Lower Alpha utiliza as letras minúsculas. Upper Alpha, letras maiúsculas. Lower Roman utiliza números romanos em minúsculo. Upper Roman utiliza números romanos em maiúsculo. O CSS não faz diferenciação entre as tags UL e OL. Qualquer um desses valores podem ser utilizados em ambas as tags. Fácil, né, pessoal? Agora vamos falar sobre modelos em caixa. Cada objeto HTML inserido na página através das tags é tratado pelo navegador como uma caixa. Por exemplo, um parágrafo é como se fosse uma caixa que pode conter outros objetos, como texto, imagens, links, etc. Cada uma dessas caixas possui 4 propriedades muito interessantes que vamos ver agora. Essas propriedades são margin, border, padding e conteúdo. Veja só. Observe essa caixa. Imagine que ela seja um objeto HTML, como um parágrafo, por exemplo. Temos aqui na parte cinza o conteúdo desse objeto. Para esse exemplo, o conteúdo poderia ser o texto do parágrafo. Essa área na cor vermelha é o padding. O padding é o espaço ou a distância que separa o conteúdo do elemento de sua borda. Esse traço na cor preta é a borda do nosso parágrafo. Já essa área na cor azul se refere à propriedade margem. Margem, ou margem em português, é o espaço ou distância que separa um objeto do outro. Agora nós vamos ver um exemplo para entendermos na prática cada uma dessas propriedades. Observe essa página. Temos aqui 3 caixas, ou 3 elementos. Nesse exemplo, foram utilizados os elementos de cabeçalho H1, H2 e H3. Cada um possui uma cor de plano de fundo. Não é difícil perceber que eles possuem algumas diferenças, né? No código vamos entender o porquê dessas diferenças. Aqui na linha 5 temos a regra para formatar a tag H1. Essa regra possui uma propriedade que define a cor do plano de fundo. E essa propriedade border style, que define o estilo da borda do elemento. O valor solid indica que o elemento possui como borda uma linha contínua, como podemos observar
aqui na página. Note que o conteúdo do elemento está junto da borda. O mesmo não acontece aqui no cabeçalho H2. Veja que há um espaço entre o conteúdo e a borda. Por quê? Vamos analisar o código. Aqui na linha 9, temos a regra que faz a formatação da tag H2. Temos a cor de plano de fundo, temos também a propriedade Border Style, que define a borda do elemento. E vejam só, temos também a propriedade Padding. Como vimos, a propriedade Padding é o espaço ou a distância entre o conteúdo e a borda. Por isso que nesse elemento temos este espaço aqui, entre o conteúdo e a borda. Vamos agora ver a regra para o terceiro elemento. Essa regra está aqui na linha 14. É uma regra para a tag H3. Temos aqui a cor do plano de fundo e olha só, duas novas propriedades, margem top e margem left, ambas com o valor de 50 pixels. A propriedade margem define a margem do elemento, isto é, a distância que o separa de outro elemento. Margem top é a distância superior, margem left é a distância do lado esquerdo. Observe aqui na página o cabeçalho H3. A distância dele para o cabeçalho H2 é visivelmente maior que a distância do H2 para o H1. Essa é a margem superior. Do mesmo modo, veja que há um espaço aqui à esquerda do elemento H3. Essa é a margem esquerda. Essas propriedades são muito utilizadas para organizar os elementos na página e também para criar layouts dos sites. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as bordas? Veja esse exemplo. Observe a página. Temos aqui dois elementos, um parágrafo e um cabeçalho H3. Note que ambos têm a borda igual, mesma cor, mesma espessura e mesmo estilo. Veja aqui no código que as regras para esses dois elementos são diferentes. Na linha 5, temos a regra para a tag P. Essa propriedade, Border Width, define a espessura da borda. Ela tem um valor de 3 pixels. Border Style define o estilo. Aqui tem um valor solid. Border Color define a cor da borda. Nesse caso, o valor é red. A borda é vermelha. Agora, aqui na linha 10, temos a regra para a formatação do elemento H3. Note que aqui há apenas uma propriedade, border. A propriedade border pode receber vários valores. Nesse caso, ela tem o valor 3 pixels, referente à espessura da borda, o valor solid, referente ao estilo, e tem também o valor red, que define a cor da borda. Deu para a gente perceber que essas duas regras são equivalentes. Um detalhe interessante é que a propriedade border pode receber um ou mais valores, em qualquer ordem. Quando esse código é interpretado, esses valores são analisados e aplicados à propriedade correspondente. Essa regra, tal qual foi feita aqui na tag H3, é interessante, pois economiza tempo e espaço de código. Veja essa outra página. Observe esse primeiro elemento. Ele tem bordas em todos os lados,
porém as bordas são diferentes. Para cada lado temos cor, estilo e espessura distintas. Agora veja que as bordas desse elemento H3 são iguais às bordas desse parágrafo. Vamos ao código? Veja só aqui na linha 5. Essa é a regra de formatação do parágrafo. Temos aqui a propriedade border top. Essa propriedade define a borda para o lado de cima do elemento. Ela tem os valores 3 pixels, que define a espessura, blue, que define a cor azul, e solid, que define o estilo da borda para traço contínuo. Border right define a borda do lado direito. Border bottom configura a borda do lado de baixo. E border left do lado esquerdo. Aqui nós vemos que cada lado tem uma espessura diferente, uma cor diferente e também um estilo diferente. Em relação ao estilo, double faz uma borda dupla, dashed faz uma borda seccionada mais espaçada e dotted faz uma borda seccionada menos espaçada. Nós colocamos aqui a propriedade padding com o valor 5 pixels para facilitar a visualização das bordas. Tranquilo, né? Agora veja que esse elemento H3 tem as bordas iguais às bordas desse elemento, desse parágrafo, só que o código é diferente. Vamos ver. Aqui na linha 12, nós temos a regra CSS para o elemento H3. Na linha 13, temos uma propriedade que já conhecemos, border width. Ela define a espessura da borda. Porém, veja que ela tem 4 valores, um para cada lado do elemento. O mesmo acontece com a propriedade border color e border style. Elas também possuem 4 valores. Aí surge a pergunta: como vamos saber para qual dos 4 lados cada valor corresponde? Isso é muito fácil. Tem uma regrinha bem simples. O primeiro valor se refere à borda superior. Os seguintes basta seguir o sentido horário. Lado direito, parte inferior e lado esquerdo. Eu fiz questão de colocar as propriedades aqui da regra do parágrafo nessa ordem para a gente visualizar. Veja só, começando pela espessura. 3 pixels, 10, 6, 5. Cor: azul, verde, vermelho, preto. Estilo: solid, double, dashed e dotted. Simples, né? Essas regras de configurar cada lado individualmente ou configurar todos os lados com uma única propriedade também valem para as propriedades margin e padding. Veja só. Temos também 2 elementos. Um parágrafo e um cabeçalho H3. Eu coloquei aqui apenas o código do CSS, pois ele ficou um pouco extenso e não caberia no nosso slide.
o código da página completo. Aqui na linha 5, temos a regra para a formatação da tag P. Aqui nós colocamos as propriedades que definem os valores do padding para cada um dos 4 lados do objeto. Lado superior, direita, inferior e esquerda. Fizemos o mesmo para as propriedades margem. Lado superior, direita, inferior e esquerda. Aqui na linha 15, temos a regra que formata o elemento H3. Essa regra é equivalente à regra da tag P. Nela, nós definimos os valores do padding com uma única propriedade. Fizemos o mesmo para os valores de margem. Lembrando que a regra da sequência dos valores é a mesma. Começa de cima e segue no sentido horário. Direita, inferior, esquerda. Para finalizar esse exemplo, ele nos mostra aqui uma possibilidade que ainda não tínhamos visto. Veja aqui na linha 19. Essa regra utiliza 2 seletores, P e H3. Nós podemos criar regras com mais de um seletor. Nesse caso, a regra será aplicada a todos os elementos referentes aos seletores escolhidos. Esse tipo de regra é muito útil quando temos mais de um elemento com a mesma formatação, pois ajuda a economizar tempo e espaço no código. Até aqui, os exemplos que vimos criam regras CSS que se aplicam a todos os elementos que utilizam a tag descrita no seletor da regra. Existe, porém, uma forma de criar estilos que se aplicam a apenas alguns elementos. Além disso, permite também que uma mesma regra possa ser usada em diferentes elementos. Isto é feito através de classes. Para criar uma classe CSS, é necessário colocar um ponto antes do nome da classe. O nome da classe você escolhe. Você deve seguir as mesmas regras para a criação de identificadores de variáveis que nós vimos. Todos se lembram, né? Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Aqui nesse exemplo, nós temos uma classe chamada título. E o que define que essa regra é uma classe? Esse ponto aqui antes do nome. Essa regra tem a propriedade border, que define a formatação da borda. Tem o padding, que é a distância entre o conteúdo e a borda. Temos o color, que é a cor da fonte. Temos aqui também o text align, que define o alinhamento do texto, nesse caso para centralizado. E a última propriedade, text decoration, com o valor underline, que define um sublinhado para o texto. Muito simples, né? Para criar uma classe, basta colocar um ponto antes do nome dela. Mas como fazemos para utilizar essa classe num elemento? Para utilizar uma classe CSS, precisamos incluir no elemento o atributo class. O valor desse elemento deve ser o nome da classe. Seria dessa forma, olha só. Observe aqui a linha 5. Nós colocamos a mesma regra que vimos no slide anterior. Uma regra com o seletor do tipo classe, com o nome título. Nossa página possui apenas um elemento, esse parágrafo aqui. Veja que incluímos na tag P o atributo class. O valor desse atributo é título, isto é, o nome da classe que criamos. Aqui do lado, nós temos a página executada a partir
desse código. Note que o parágrafo realmente está formatado com todas as propriedades da classe título. Simples, né? Vamos ver agora um outro exemplo com várias classes e elementos. Veremos que podemos utilizar a mesma classe em vários elementos, assim como um mesmo elemento pode conter várias classes. Veja só. Eu precisei cortar a parte inicial do nosso código porque ficou um pouco extenso, ok? Vamos lá. Observe aqui a partir da linha 5. Observe, temos várias classes definidas. Cada uma dessas classes possui apenas uma propriedade. Por isso foram colocadas numa única linha. Isso também ajudou a economizar um bom espaço aqui no código. Olha só, temos as classes vermelho, azul, temos a classe fonte 16, borda, sublinhado e centralizado. Vamos agora para a parte do HTML. Na linha 15, temos um elemento H3. No atributo class, ele possui a classe centralizado. Na linha 16, veja só. Não. Realmente, o texto está centralizado aqui na página. Na linha 16, veja só. A tag P possui no atributo class duas classes, borda e sublinhado. Note que elas ficam separadas por um espaço. Esse elemento H4 tem no atributo class três classes, borda, centralizado e azul. Se observarmos na página, vamos ver que as propriedades das três classes foram aplicadas no elemento H4. Por fim, nesse link criado a partir da tag A, temos as classes vermelho e fonte 16. Note que temos aqui 4 tipos de tags diferentes: H3, P, H4 e A. E conseguimos aplicar as classes a todos esses elementos sem problema. Existe uma outra forma de criar regras CSS. Além de podermos criar regras através das tags e das classes, podemos utilizar identificadores. Os identificadores são utilizados quando se deseja formatar apenas um elemento entre todos os elementos de um documento web. Para criar regras para identificadores, basta colocar o símbolo jogo da velha antes do nome do identificador. Veja esse exemplo. Olha só, pessoal, esse é um exemplo de um menu de um site, conforme a gente vê aqui na figura. Ele possui opções de vários assuntos para o usuário escolher. Nós vamos aproveitar esse exemplo de regras com identificadores para ver outras questões do CSS também, ok? Como o código ficou um pouco grande, eu extraí apenas a parte do CSS e, como o código ficou um pouco grande, eu extraí apenas a parte do CSS e a parte da lista. Vamos para a linha 6. Nela foi criada uma regra de CSS para o identificador menu. Isso significa que essa regra será aplicada unicamente ao elemento cujo atributo ID tiver o valor menu. O símbolo jogo da velha indica que é uma regra para um identificador. Temos aqui na linha 25 a tag UL, com o atributo ID definido como
menu. Sendo assim, essa regra será aplicada apenas a esta lista desordenada. Essa regra define que a lista não usará nenhum marcador e terá margem e padding zerados. Veja agora a regra da linha 11. Essa regra utiliza o identificador menu e depois tem a tag LI. O que isso significa? Significa que essa regra será aplicada apenas para as tags LI que estiverem dentro do elemento identificado como menu. Essa regra define a borda e o tamanho da fonte. Veja agora esse seletor da linha 16. Ele utiliza o identificador menu, a tag LI e a classe atual. Esse ponto nos indica que atual é uma classe. A que elementos essa regra será aplicada? Será aplicada a todas as tags LI que tiverem a classe atual e estiverem dentro do elemento identificado como menu. O objetivo dessa regra é destacar a seção do site que estiver sendo acessada no momento. Aqui na linha 26, nós vemos que a classe atual está no item Economia. Ele está destacado conforme aquela regra. Negrito e com a borda esquerda na cor verde. Veja agora a regra da linha 20. Também utiliza o seletor menu, tem a tag LI, a classe destaque e temos também dois pontos hover. A quem essa classe será aplicada? Essa regra será aplicada a todas as tags LI que tiverem a classe destaque e estiverem dentro do elemento identificado como menu. Além disso, o seletor hover define que essa regra será aplicada somente quando o cursor do mouse estiver posicionado sobre o elemento LI. O objetivo dessa regra é dar um destaque, no caso com um plano de fundo na cor cinza, ao item que o usuário estiver apontando com o cursor do mouse. Para essa página da figura, o usuário estava com o cursor do mouse sobre o item Esportes. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre layouts com colunas. Grande parte dos sites utilizam o layout em colunas para organizar o conteúdo da página. Esse tipo de layout permite dividir com precisão cada parte do site, mantendo regiões específicas para cada conteúdo. Para fazer o uso de colunas num site, é preciso utilizar a tag div, em conjunto com a formatação CSS. A tag div é utilizada para criar uma divisão no documento. Imagine que você deseje criar um site com a seguinte estrutura. Temos um cabeçalho e abaixo dele 3 colunas: menu, conteúdo e publicidade. Na parte inferior, temos o rodapé. A melhor maneira de fazer essa divisão é utilizando a tag div. Vamos ver um exemplo. Olha só, o código foi dividido para ficar melhor da gente visualizar, ok? Aqui temos o código CSS e aqui
HTML. Veja que no código HTML temos basicamente 5 elementos div, cada um com seu respectivo identificador. Para a gente produzir uma página com aquela estrutura, o CSS é muito importante. Vamos a ele? Aqui na linha 6, eu criei uma regra para colocar borda e uma margem nas tags div. O objetivo é facilitar a visualização de modo que consigamos enxergar o limite de cada elemento. Na regra da linha 10, configuramos o cabeçalho. Como ele é o primeiro div, definimos apenas o comprimento dele. Na regra da linha 11, há 2 identificadores, menu e publicidade. Como eles possuem o mesmo comprimento, criei apenas uma regra para ambos. O mais importante dessa regra é a propriedade float. Ela define para onde o objeto vai flutuar, isto é, como o objeto vai ser posicionado. O valor left indica que o objeto vai ser posicionado à esquerda. Na linha 16, nós temos a regra do div conteúdo. Ela é muito semelhante aos divs menu e publicidade. A única diferença é que o comprimento dele é maior. Veja que aqui também temos a propriedade float com valor left. Por fim, na linha 21, temos a regra para o div rodapé. Nessa regra, não temos a propriedade float, mas sim a propriedade clear. Por quê? Porque o div rodapé vai ficar abaixo dos outros e não ao lado. A função da propriedade clear é reiniciar o posicionamento dos elementos. O valor both indica que o posicionamento vai ser reiniciado em ambos os lados, esquerda e direita. Sendo assim, o objeto será posicionado abaixo dos divs, produzindo a página que vemos aqui nessa figura. Bom, pessoal, encerramos aqui nossa aula de hoje e também nossa disciplina. Espero que tenham gostado e aproveitado ao máximo o conteúdo apresentado ao longo das aulas. Não deixem de ler o livro didático e resolver as atividades propostas nele. Um bom programador se faz com muita prática. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só postar no nosso fórum. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, um abraço.